toda a história tem um começo, mas todo começo é um início relativo a algum outro acontecimento anterior. Cada um tem uma narrativa a contar e cada narrativa começa exatamente no ponto de interesse do seu narrador. Entretanto, o começo da história, de qualquer história, pode não coincidir com o começo daquele que está contando a história. Ficou confuso? A grande narrativa bíblica começa com a primeira verdade absoluta. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O princípio marca o início mais elementar de todas as coisas. É quando Deus, o Criador, começou a formar todo o ambiente, o universo dentro do qual Ele colocaria suas imagens reais, os seres humanos. Mas você já parou para pensar que ao mesmo tempo que Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos conta sobre o começo de todas as coisas, Gênesis, o mesmo livro, se cala elegantemente sobre a origem do próprio Criador? Antes da criação, o Criador já existia. Desde quando? Você vai me perguntar. E posso certamente te responder, desde sempre. Deus sempre existiu. Ele é eterno. Não existe início para Deus, porque Deus simplesmente era, é e sempre será. O salmista canta da seguinte maneira: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Dentro do primeiro grande ato da história de Deus, o Criador se revela como aquele que sempre é Deus, imutável e eterno. É fiando nesse fato, nesse dogma formativo de toda a Escritura, que podemos caminhar para o ato da criação e o seu propósito. Quando lemos os 2 primeiros capítulos de Gênesis, nos deparamos com uma peça literária maravilhosa, porém complexa. Embora os povos da antiguidade, desde os egípcios até os mesopotâmicos, todos eles tivessem cada qual a sua maneira de narrar esse início, o relato bíblico é único. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Numa primeira leitura, é estranho notarmos que os atos da criação de Deus começam em um ambiente aparentemente caótico. A terra era sem forma e vazia, não havia luz e apenas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ao mesmo tempo que o texto de Gênesis é claro na sequência da criação, é misterioso, pois nesse ponto não nos explica o que aconteceu para que houvesse um estado de caos. Os povos antigos criam que era nesse caos que não somente o universo, mas também os próprios deuses vinham à existência. Nesse sentido, Gênesis, embora não explicando que caos seria esse, nos revela algo que dentro do contexto em que esse livro foi revelado e registrado, era uma revolução. O Deus de Israel é diferente. Ele não teve origem. Ele governa sobre o caos e dessa situação informe e vazia, cria a partir do nada tudo que existe. O ato da criação nos ensina que Deus, o verdadeiro e único Criador de todas as coisas, é distinto de sua criação. Enquanto os antigos pagãos criam que os deuses e o universo vinham a existir por meio de um emaranhado de conjunções e ligações, o Deus dos hebreus é independente e autossuficiente. Ele existiu muito bem sem a criação e não depende dela para nada. Mas ao olharmos sob outra perspectiva, entendemos que nós que somos feituras de Deus, nós que dependemos absolutamente do nosso Criador para tudo. É Deus quem dá a vida. É Ele quem a recolhe. Ele cria e desfaz. Ele é soberano. O teólogo holandês Herman Bavinck disse: as Escrituras advertem primariamente contra qualquer tentativa de confundir Deus com a sua criação e cortam toda a incredulidade pela raiz, assim como toda a falsa fé e superstição. Deus e o mundo são distintos em essência, separados como Criador e criatura. O relacionamento entre Deus, o Criador, e a criação é o início da história como nós a conhecemos. Esse Criador,
ao fazer tudo o que fez de forma absolutamente criativa e nova, tinha um propósito muito claro. A Confissão de Fé de Westminster organiza vários textos das Escrituras e faz a seguinte declaração: ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, visíveis ou invisíveis. De forma resumida, Deus fez tudo para a exaltação da sua própria glória. É aqui que devemos parar por um instante e refletir em uma coisa. A grande história bíblica não é uma sequência de fatos desordenados que Deus tentou organizar enviando a toque de caixa seu Filho Jesus para ver se as coisas tomavam jeito. Não. A história começa e termina na glória de Deus. Em outras palavras, o fim da história de Deus é a sua própria glorificação, a glorificação do seu nome em função de tudo o que foi criado. Aliás, o próprio relato da criação em Gênesis 1 e 2 tem como foco o Deus Criador. Nós, suas criaturas, fomos feitos com uma missão que cumpre o propósito de glorificar esse Criador. Fomos feitos do pó da terra, à imagem e semelhança de Deus, para ser na terra sacerdotes que elevam a Deus a adoração de toda a criação nesse mundo que foi justamente criado para ser o templo onde esse encontro acontece. O Éden é o epicentro, o santo dos santos, a partir de onde o ser humano, multiplicando e frutificando sobre a terra, levaria o conhecimento da glória de Deus a todas as partes desse mundo. Fomos feitos para sermos vice-reis, bons mordomos de toda a criação, para que ela, mais e mais, reflita a grandeza do Criador. No Éden, a miniatura do templo cósmico de Deus, homem e mulher foram colocados para que servissem a Deus e nele vivessem a plenitude. Fomos feitos para, diante de Deus, de forma representativa, sermos bênçãos e abençoarmos e vivermos a verdadeira felicidade que apenas podemos ter nele. A glória de Deus na criação e por meio dela nos revela outro fato que deve alegrar o nosso coração. Tudo tem um propósito definido e determinado por Deus. Nós dizemos que o Criador tem um decreto e que a criação é o primeiro grande ato desse agir de Deus, principalmente na vida daqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Como podemos crer que foi de fato Deus que fez todas as coisas? O autor de Hebreus nos responde da seguinte maneira: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tenho que dizer a você que acreditar que Deus criou todas as coisas não é resultado de uma conclusão lógica ou racional. É questão de fé. Essa mesma fé que nos é dada como dom de Deus. Vivemos em um mundo que tenta a todo custo extirpar o fator Deus de todo o cotidiano humano. Mas o padrão da humanidade criada sempre foi se maravilhar diante da beleza e grandeza da criação, buscando, como que tateando no escuro, tocar o Deus que fez tudo isso. Eis a nossa certeza em relação à criação. Se Deus criou todas as coisas, como as Escrituras afirmam, Ele está não somente no controle de tudo, mas também cumprirá seu propósito em ter feito tudo o que existe. Isso faz o nosso coração descansar. Se cremos que esse Deus que fez todas as coisas é bom e perfeito, a criação também chegará ao ponto de refletir seus santos atributos e Deus vai fazer isso. E isso nos dá a segurança de que Deus não lançou fora a sua criação, não vai desistir dela. Nós fazemos parte desse mundo que Deus criou e, assim sendo, também faremos parte do glorioso propósito do Senhor.
Isso nos faz lutar nesse mundo e viver de forma a engrandecer e glorificar nosso Criador. Como podemos fazer parte da história da criação? Quando reconhecemos que somos feituras de Deus para o propósito de glorificarmos o seu santo nome. Ao mesmo tempo, quando entendemos que somos suas imagens aqui nesse mundo, de forma a proclamar e viver o amor divino dentro de todas as esferas de relacionamento. Quando, enfim, nós entendemos que Criador, o nosso Criador, nos fez para cumprir o propósito da sua glória.